Olá pessoal, meu nome é Marcos Felipe e nesse vídeo iremos falar sobre tensão, corrente e resistência elétrica. Entender os conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica é fundamental para começar a explorar o mundo da eletrônica. Então, vamos conhecer o que é tensão, corrente e resistência elétrica? Vamos iniciar falando um pouco sobre o que é tensão elétrica. Imagine que exista uma conexão entre o terminal negativo com o terminal positivo de uma pilha. Com o circuito desta maneira, as cargas irão começar a se deslocar no fio condutor, saindo de um terminal em direção ao outro. Isso ocorre pois existe uma diferença de potencial entre os dois terminais de uma pilha. Essa diferença de potencial entre os dois pontos é chamada de tensão elétrica. Ou de maneira mais simples, tensão elétrica seria a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga. Podemos representar nossa fonte de tensão por um círculo com as polaridades positivo e negativo. A unidade de tensão elétrica é o volt e é representado geralmente pela letra V. Agora, vamos falar um pouco sobre o conceito de corrente elétrica. Quando o material condutor é submetido a uma diferença de potencial, haverá um movimento de elétrons. O movimento dos elétrons em um condutor é chamado de corrente elétrica, mas é importante alertar que nem todos os elétrons que se movem produzem uma corrente elétrica. Por exemplo, nesse circuito com a chave aberta, os elétrons estão movimentando desordenadamente, logo não haverá corrente elétrica nesse fio condutor. Para que exista corrente elétrica, é preciso que os elétrons se movimentem ordenadamente, ou seja, é preciso que haja um fluxo de elétrons em um único sentido através de um material. O sentido real da corrente elétrica ocorre com o movimento dos elétrons saindo do terminal negativo da fonte para o terminal positivo, mas convencionalmente é adotado o sentido da corrente saindo do terminal positivo para o negativo. Em um circuito, podemos representar nossa fonte por uma seta, que indica o sentido convencional. A unidade da corrente elétrica é o ampere e é representado geralmente pela letra A. Podemos usar uma boa analogia frequentemente utilizada para explicar os conceitos de tensão e corrente elétrica, que é o da caixa d'água. Sabemos que o fluxo de água F será mais intenso quanto maior a altura H. Na eletrônica, esta analogia vale para a tensão e para a corrente. Quanto maior a tensão em um circuito, maior será a corrente elétrica, se mantivermos outras grandezas constantes. Nesta analogia, a altura H corresponde à tensão da fonte e o fluxo F à corrente elétrica. Agora, nós vamos ver em um circuito simples os conceitos até aqui vistos. Aqui temos o circuito com uma fonte. Observe os terminais positivo e negativo. Elas indicam em qual direção será o fluxo da corrente elétrica. Uma chave slide. Com ele eu posso permitir ou interromper o fluxo da corrente elétrica. E uma lâmpada, que é um componente eletrônico que converte eletricidade em luz elétrica. Esses componentes em azuis do circuito são os nossos fios condutores. Inicialmente, com a chave slide desligada, a lâmpada estará apagada, pois a chave slide está interrompendo o fluxo da corrente elétrica no circuito. Mas percebam que, ao ligar a chave slide, uma corrente elétrica começará a fluir no circuito e uma tensão elétrica é aplicada na lâmpada, fazendo-a acender. Vamos ver agora o conceito de resistência elétrica e conhecer o resistor. Mas afinal, o que é um resistor? Resistor é um componente elétrico que tem como função primária limitar ou oferecer oposição à passagem da corrente elétrica em um circuito. Fazendo analogia com uma tubulação de água, a resistência elétrica seria como rochas em uma seção de algum tubo. Isso limitaria o fluxo de água, mas não pararia esse fluxo. Essa oposição à passagem da corrente elétrica chamamos de resistência elétrica. Podemos representar o resistor em um circuito por esse símbolo.
A unidade de resistência elétrica é o ohm e é representado geralmente pela letra grega ômega. Existem vários tipos de resistores. Aqui temos dois modelos. Esse resistor é o mais conhecido e geralmente é o mais utilizado nos circuitos eletrônicos. Esse outro é um resistor ajustável, conhecido também como potenciômetro. O resistor ajustável é aquele que é possível mudar o valor da resistência. A maioria desses resistores são ajustados por movimentação mecânica. Esse resistor ajustável funciona da seguinte forma. Quando a chave está em uma das extremidades, a resistência nessa extremidade é a menor possível para esse resistor, enquanto que na outra extremidade a resistência será a maior possível. Quando a chave é deslizada para outra extremidade, o processo é semelhante, ou seja, nessa extremidade a resistência será a menor possível para o resistor. E na outra extremidade, a resistência será a maior possível. Quando a chave estiver entre as extremidades, a resistência será dividida para cada lado. Agora, vamos ver na prática um circuito com resistores funcionando. Nesse circuito temos uma fonte, um resistor de 1 kΩ, um resistor ajustável de 50 kΩ e dois LEDs. Notem que à medida que deslizo a chave do resistor ajustável para a extremidade direita, o LED verde aumenta a intensidade luminosa, pois a resistência nessa extremidade irá diminuir para aproximadamente 200 ohm, enquanto que na outra extremidade a resistência irá aumentar para aproximadamente 50 kΩ, fazendo com que o LED vermelho fique apagado. Ao deslizar a chave do resistor ajustável para a extremidade esquerda, o processo será semelhante. Com a chave do resistor nessa extremidade, a resistência será menor e o LED vermelho ficará aceso, enquanto que na outra extremidade teremos a resistência máxima do resistor ajustável. Este é o conteúdo de hoje. Espero que tenham entendido. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário e dê um gostei. Compartilhe o vídeo e mostre para outras pessoas que precisam desse conteúdo e podem ser ajudadas. Então é isso. Fiquem bem e até a próxima.